Salve, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Candela e hoje eu vou tentar zerar Pokémon Safira, só com Pokémon do tipo Dark, é a desagração. Só posso usar Pokémon do tipo Dark nas batalhas, não posso usar item nas batalhas, e não posso usar cheats, exceto pra treinar na liga, porque grindar é um saco, cara. Bom, agora que eu já sei as regras, bora pro vídeo. Primeiramente eu ponho meu nome, Mortande, porque infelizmente não cabe Mortandela. Então eu pego meu inicial, um Sneasel, que foi decidido pelo meu irmão. E eu chamo ele de Cabeça. Então eu vou fazer a primeira luta contra a rival. Ela inicia com o Torchic e eu com Cabeça, que finaliza ele com alguns Scratches. Então eu vou atrás de capturar o nosso segundo membro da equipe, uma Puchena, que eu chamo de Dogão. Então eu vou falar com meu pai, e ele me taca para ajudar o Wally a capturar um Pokémon. Rapaziada, foi mal aí se tem uns ruídos aí no vídeo. É porque agora nessa hora que eu tô gravando tá chovendo, mano. Aí acaba atrapalhando bastante, porque vai ficar cheio de ruído no vídeo, rapaziada. Peço desculpa aí pra vocês. Então eu vou enfrentar a Roxane, líder de ginásio do tipo Pedra. Ela inicia a batalha com o Geodude, que é finalizado por 2 bites do Dogão. Então eu mando Cabeça e dou um Scratch nele, pra ver quanto dano que ia dar. Mas como não tava dando muito dano, eu começo a usar alguns Screech, pra poder abaixar a defesa dele. Então eu mando o Dogão e começa a entupir esse maluco de 100 de ataque, velho. Sério, foi tanto 100 de ataque que ele não tava me acertando quase nada, mano. Alguns Rocket Throw aí, alguns Rocket Tomb, mas depois disso ele não me acertou nada, não. Então eu comecei a usar Bite nele. E mesmo ele aumentando a defesa dele, porque eu acho que aqui nesse jogo Bite é Special, não tenho certeza ainda. Ele é finalizado com alguns golpes. Então eu salvo o Wingull de um velhinho que estava sendo atacado pela equipe Aqua e vou falar com o pai do Steven. E ele me entrega uma carta para eu entregar para o Steven. E lá dentro da caverna onde fica o Steven, que eu não lembro o nome no momento, eu capturo um Sableye, e que eu chamo de Gaspar. Então eu entrego a carta para o Steven. E enfrentando mais alguns Grunts da equipe Aqua, o meu Puchena evolui para um Mychena. Depois disso eu vou fazer mais uma luta contra a minha rival. Ela inicia a batalha com o Ember e eu vou usando alguns chips com a Cabeça. E ele começa a usar os rollouts e como não estava dando muito dano, eu sou finalizado. Então eu mando o Dogão e finaliza ele no Bite. Contra o Combusken eu mando o Gaspar, já que a única coisa que ele ia ter para me bater era o Ember, que nem tirava tanto dano. E com isso eu consigo finalizar ele. Então ela manda o Shroomish. Até consegue me deixar com a vida no vermelho e paralisado, mas não consegue fazer mais nada e cai. E no final da batalha o Gaspar até aprende Fake Out, mano. Esse golpe é muito bom. Ele causa Flint quando você usa ele no primeiro turno. Então eu vou enfrentar o Wally pela primeira vez. Ele inicia a batalha com o Haltz, que é facilmente finalizado pelo Fake Out e o Nightshade do Gaspar. Então vou enfrentar o Maxi, líder de ginásio do tipo elétrico. Ele inicia a batalha com o Magnemite e eu com Cabeça. E eu vou usando alguns frente ataque nele, para tentar dar um dano bom. E ele me deixa confuso e paralisado. Então eu não consigo fazer muita coisa, porque eu fico me batendo pela confusão e ele me finaliza no Sonic Boom. Então eu mando o Dogão, que finaliza ele com um Bite. E quando chega o Voltorb, o Dogão acerta um Bite crítico que dá HK nele. Então eu mando o Gaspar contra o Magneton e dou um Fake Out. Então eu troco pro Dogão, para poder abaixar o ataque dele com Intimidate e vou usando alguns Bites. Ele me deixa paralisado e quando fica com quase nada de vida ele cura. Por isso ele acaba finalizando o Dogão. E quando chega o Gaspar eu dou outro Fake Out para deixar ele Flint e finalizo ele com um Nightshade. Então eu vou lá no Meteor Falls para ajudar um cientista que estava tendo seu TCC roubado pela equipe Aqua. Então eu vou enfrentar o Archie, líder da equipe Aqua. Ele inicia a batalha com o Mychena e eu com Cabeça. E vou usando alguns Fury Swipes nele, porque Fury Swipes ataca mais de uma vez. Mas ele acaba curando quando está perto de ser finalizado, então eu tenho que repetir todo o processo. Eu até dou alguns outros golpes para poder dar um dano melhor, e quando eu finalizo ele, ele manda o Golbat. Então eu mando o Gaspar, que eu tinha ensinado a termo do Shockwave, que eu ganhei lá do Watson. E eu finalizo ele com apenas 2 Shockwave. Então ele manda o Sharpedo. E eu continuo com o Gaspar e finalizo ele com também alguns Shockwave. Mano, esses negócios de ficar usando poção é complicado, velho. Então eu vou enfrentar a Flannery, líder de ginásio do tipo fogo.
Ela inicia a batalha com o Slugma e eu com o Gaspar, que finaliza ele com o Rock Tomb. Então ela manda o segundo Slugma dela, que fica resistindo por pouco aos Rock Tomb e fica curando. Isso acontece mais de uma vez, mas quando ele decide me atacar, por ele não ter curado, eu finalizo ele com mais um Rock Tomb. Então ela manda o Turquoise, e eu vou usando alguns Rock Tombs, mas ele me finaliza no Overhit. Então eu mando Cabeça, e eu não esperava que isso acontecesse, cara. Mas ele finaliza o Turco num frente ataque crítico, cara. Eu não esperava por essa. Então lá no deserto eu acho um Kakinia, que eu ainda não ia poder usar porque ele não era do tipo Dark. E eu capturo ele e chamo de Túlio, por falta de criatividade. Então eu pego o XP Share com o pai do Steven e parto para enfrentar o ginásio do tipo lutador. Contra ele, o Machop dele não tinha nada para me bater, porque eu sou do tipo fantasma. Então eu finalizo ele com 2 Nightshade. A mesma coisa com o Makorita, porque ele também não tinha nada para me bater. E enfrentando alguns treinadores do ginásio do meu pai, o Túlio chega no nível 32, assim evoluindo para um Cacturn. E com essa evolução, vou enfrentar o meu pai. Ele inicia a batalha com o Slaking, e eu dou 2 frente ataque nele com o Túlio, mas sou finalizado no Facade. Então eu mando Cabeça e dou um frente ataque nele. E ele acaba curando com a Hyper Potion, então eu começo a usar alguns Force Swipes e alguns frente ataque, para ver qual dava dano melhor. Mas eu sou finalizado no Facade. Então eu mando Gaspar e dou uns Rock Tomb nele. E ele me deixa dormindo com o Yawn. Por isso eu acabo trocando pro Dogão, que era o último que tava podendo lutar. E ele finaliza o Slaking com um Bite. Então ele manda o segundo Slaking dele. E eu fico lá apanhando enquanto eu ainda não acordava. E eu vou usando alguns Shockwaves. Mas ele acaba me finalizando no frente ataque. Mas pelo menos ele tomou um dano bom. Então eu mando o Dogão. E comecei a usar aquela boa e velha estratégia de ficar usando o Dig. Pra quem não sabe, ele fica um turno sem te atacar. Aí no turno que ele te ataca, você fica debaixo da terra. E no turno que ele não te ataca, você bate nele com Dig. É uma estratégia muito boa, cara. Eu uso ela bastante nos meus vídeos de terceira geração. Bom, quando eu consigo finalizar ele, ele manda o Vigoroth. E eu vou usando alguns bites nele. Assim, conseguindo a nossa quinta insígnia. Cara, nessa hora eu achei que o tio do Wally ia vir entregar o surf pra gente. Mas é só no Emerald, cara. Aqui você tem que ir lá buscar. E falando com esse pescador, eu pego a Good Rod, que eu uso para pescar um Corfish, nosso quinto membro da equipe, que eu chamo de Garrinha. E depois de treinar ele no Daycare, eu dou uma Hurricane com o nosso HM por causa da habilidade Pickup, pegou, assim evoluindo ele para um Crawdaunt. E depois disso, eu dou um cacete nos membros da equipe Aqua e vou fazer mais uma luta contra a minha rival. Ela inicia a batalha com o Aimer, que é finalizado por 2 Surfs do Garrinha. Então, ela manda o Combusken, que é finalizado por apenas 1. Eu até ia aprender Taunt, mas eu achei melhor não aprender. Então, ela manda o Shirumish, que me dá um Lich Seed. Então, como o PP do Surf tinha acabado, eu finalizo ele com alguns Bubble Beans. Então, eu capturo o nosso último membro da equipe, um Absol, que eu chamo de Foice. Era pra eu ter chamado de Absolem, mas ok, né? Então, eu falo com o Steven e pego o Devon Scope pra ver os Keclown, que estava invisível. E depois disso, eu vou fazer a última luta contra a nossa rival. Ela inicia a batalha com Swallow, que toma HK do Thunderbolt do Foice. Então, ela manda o Combusken e eu dou um Swords Dance. Como ela me dá um Sand de ataque e um Bulk Up, eu finalizo ela com alguns Kick Attack. Então, ela manda o Aimer e eu dou um Thunderbolt. Ele me dá um Water Pulse e eu fico confuso. Por isso, eu sou finalizado por outro Water Pulse. Então, eu mando o Túlio, que finaliza ele no frente ataque. Então, eu mando o Dagon contra o Shirumish, que finaliza ele com alguns bites. Então, eu vou fazer a luta contra a Winona. Ela inicia a batalha com o Swallow, que é finalizado por 2 frente ataque do Túlio. Então, ela manda o Pelipper. Eu dou um frente ataque nela, mas sou finalizado no Air Ace. Então, eu mando o Gaspar e finaliza ela com Shockwave. Então, ela manda o Skarmory e eu vou usando alguns Shockwave. E ela fica curando com Hyper Potion algumas vezes, cara. Sério, eu odeio esses malucos que ficam usando poção, mano. Coisa enrolativa nas batalhas, mano. Mas o Gaspar é finalizado. Então eu mando o Foice, que finaliza ele no Thunderbolt.
Então ela manda o Altara, que dá uns Dragon Dance, e como ela só fica usando Dragon Dance, eu finalizo ela com alguns Thunderbolts. Então eu vou lá no negócio depois do cemitério e pego a Blue Orb. E eu falo com esse cientista, que vê na maior cara de pau a equipe Aqua roubando o submarino dele. Então eu vou enfrentar o Tate e a Lisa. Contra eles foi só um Bite e um Shadow Ball em cada Pokémon deles que foram finalizados muito facilmente. Sério, mano, esse é o ginásio mais fácil do jogo até agora. E depois disso eu vou fazer a última luta contra o Art. Ele inicia a batalha com Mychena e eu com o Túlio, que como tava sem PP do Giga Drain, eu dou um Spikes, pra toda vez que ele mandar um Pokémon, ele ir tomando dano. E ele me dá um Swagger, que me deixa confuso. E não sei por que eu tentei usar um Growth, cara. Então eu troco pro Dogão, pra gente ver quem dos Mychena era o mais forte. Mas como obviamente ele tava níveis acima do meu e me deixou confuso, eu sou finalizado. Então eu mando a Garrinha, que finaliza ele com alguns Surfs. Com isso ele manda um Crobat. Eu até pensei em tocar a Garrinha, mas não troquei não. Então eu finalizo ele com alguns Surfs. E contra o Sharpedo eu mando o Foice, que por ser mais devagar, é finalizado pelo Slash. Então eu mando o Gaspar, e como ele só ficou usando Taunt, igual um otário, é finalizado por alguns Shockwaves. Então eu vejo o Art fazendo a cagada de usar a Orb errada no lendário. Então resta pra criança de 10 anos ir lá atacar Master Ball no lendário. Sério, cara, Master Ball é uma coisa muito boa, mano. Não tem que barganhar com os caras. Então eu vou enfrentar o Wallace, líder de ginásio do tipo água. Ele inicia a batalha com o Love Disc, que me dá um Attract e eu dou um Shadow Ball nele. Ele me dá um Switch Keys e eu acabo me batendo por causa da confusão. E depois eu consigo finalizar ele com o Shadow Ball. Então ele manda o Sketch, que cai para um só Giga Drain do Túlio. Então ele manda o Cialéu. E depois de pensar um pouquinho quem eu ia mandar, eu acabo mandando o Dogão. O que não foi uma ideia muito boa, por causa do Water Pulse dele, que estava bufado pela chuva. Eu não consegui fazer muita coisa, por isso eu acabei caindo. Também porque eu fiquei confuso, né? Então eu mando cabeça e começo a usar alguns faketes. E como ele cura, eu não consigo dar muito dano nele, ele fica me dando Water Pulse, o que me deixa confuso. Por isso eu acabo me finalizando. Então eu mando Gaspar, dou um fake out nele, para deixar ele flint e finalizo ele no Shadow Ball. Então ele manda o Seeking e eu mando a Garrinha. E vou usando alguns Surfs. E ele me dá HK com Horn Drill. Então eu mando o Túlio de volta. E dou uns Spikes pro próximo Pokémon dele ficar tomando dano quando ele entrar no campo. E eu deixo ele com a vida no vermelho, com Giga Drain. Mas ele cura e eu consigo finalizar ele com 2 outros Giga Drain. Então ele manda o Milotic e eu mando o Gaspar. E dou um fake out nele. Então eu dou um Shadow Ball, mas sou finalizado pelo Ice Beam. Então eu mando o Túlio, que dá um Giga Drain nele, mas toma uns Ice Beam e acaba sendo finalizado. Então eu mando o Foice, que finaliza ele com alguns Thunderbolts. E na saída da Victory Road, o Ali quer me enfrentar pela última vez. Ele inicia a batalha com o Altaria, e eu com cabeça, que finaliza ele com alguns Ice Beam, já que ele resolveu não me atacar. Então ele manda o Delcatty, e eu mando a Garrinha, já que o Pokémon que eu ia mandar contra ele não estava no time. Mas eu consigo finalizar ele com um Surf bem suave. Então ele manda o Roselia dele e eu mando cabeça. E finaliza ele com um Ice Beam e um Facade crítico, apesar de ficar Poison. Então ele manda o Magneton e eu mando o Dogão, que por ter Dig ficou lá. Eu dando Dig nele e nem foi muito, foi só 2 vezes que ele apanhou e já caiu. Então ele mandou o Gardevoir e eu fui usando os Bite nele e ele ficou só usando Double Team. E como não errei tanto, consegui finalizar ele com mais alguns Bites. Demorou um pouquinho, mas aconteceu, né? Então eu vou enfrentar o Sidney, Elite 4 do tipo Dark. Ele inicia a batalha com Mychena e eu com cabeça, que finaliza ele com alguns Facades. Então ele manda o Shiftry, que me dá um Fake Out e eu dou uns Ice Beam nele. Mas ele me dá um Swagger e eu finalizo ele com outro Ice Beam. E como o cabeça estava confuso, eu mando o Foice contra o Cacturne.
e dou alguns Words Dance para aumentar o meu ataque físico. E eu finalizo ele com um Slash. Então ele manda o Sharpedo, que é finalizado também por um Slash. E o Absol dele é mais rápido que o meu, então eu sou finalizado. E o Garrinha finaliza ele com alguns Crab Hammer. Então vou enfrentar a Phoebe, Elite 4 do tipo Fantasma. Ela inicia a batalha com Dusclops e eu com Foice. E eu vou usando alguns Words Dance para poder aumentar o meu ataque. Ela me deixa confuso e dá um Curse e um Shadow Punch. Daí eu finalizo ela no Bite crítico. Então ela manda o Banette, que não consigo finalizar e sou finalizado no Feint Ataque. Então eu mando o Dragão, que finaliza ela com alguns Grunts. Então ela manda o Sableye, que me dá um Attract, mas é finalizado por 2 Grunts. Então ela manda o segundo Banette, que é finalizado por um Crunch. E a mesma coisa com o segundo Dusclops, só que em vez de ser em 1, ele caiu para 2. Então vou enfrentar a Glacia, Elite 4 do tipo Gelo. Ela inicia a batalha com o Glalie e eu com o Gaspar, e eu dou um Fake Out. E como a habilidade dele não deixa ele tomar Flint, ele não toma Flint. E aí eu começo a usar alguns Rock Tombs, assim conseguindo finalizar ele. Então ela mandou o Rain, que me dá um Ice Ball e eu acabo sendo finalizado. Então eu mando o Dogão, e vou usando alguns Grunts, e ela vai me dando o Ice Ball, que me finaliza também. Então eu mando o Foice, que finaliza ele no Thunderbolt. Então ela manda outro Cialeo, que dá um Hail, mas é finalizado em 2 Thunderbolts. Então ela manda o segundo Glalie dela, e eu mando a Garrinha, e eu vou usando alguns Crab Hammer. E ele vai me usando alguns Ice Beam, mas como não estava dando muito dano, eu finalizo ele no Crab Hammer. Então ela manda o All Rain, e eu mando o Foice, que finaliza ele com alguns Thunderbolts, apesar de eu receber um Blizzard. Então vou enfrentar o Drake, Elite 4 do tipo Dragão. Ele inicia a batalha com o Shelgon, e eu com o Túlio, e eu dou um Spikes no campo dele. Então eu começo a usar um Swing Attack, que finaliza ele com apenas 2 turnos. Então ele manda o Flygon, e eu mando o Cabeça, que tinha um Ice Beam. Então foi só um só tap e ele caiu. Então ela manda o segundo Flygon, que tem o mesmo destino. Então ele manda o Salamence, que tem quase o mesmo destino. Só muda que ele usa o Fly e cura com a poção. Mas eu consigo finalizar ele também com alguns Ice Beam. E deixei Frozen ele também, né? Então, com isso ele manda o Altaria, que é finalizado por alguns Ice Beam e um Facade. E depois disso eu vou enfrentar o campeão do jogo, o Steven. Ele inicia a batalha com o Skarmory, que é finalizado por alguns Thunderbolts do Foice, já que ele não me bateu nenhuma vez. Então ele manda o Armaldo, e eu mando a Garrinha, que finaliza ele no Crab Hammer. Então ele manda o Agron, que é finalizado no Crab Hammer também. Com isso ele manda o Cradily, e eu mando o Cabeça. E ele tinha esse brincar. Eu não usei. Eu usei Slash. Sim, fui muito burro e fui derrotado por um Instant Power super efetivo. Então eu mando Foice e vou usando alguns Bites. Ele vai usando alguns Giga Drain, mas ele me finaliza no Sludge Bomb. Com isso eu mando Túlio, que inesperadamente finaliza ele no Giga Drain. Então ele manda o Claydol, e eu vou usando alguns Giga Drain. E ele até fica com a vida no vermelho, mas ele cura. Então eu finalizo ele com um Middle Ward. Mano, eu não esperava isso, cara. O Túlio foi bom demais aqui. Ele ainda conseguiu aguentar alguns golpes do Metagross e foi usando alguns Feint Ataque, cara. Mano, o Túlio é muito bom, cara. A gente tem que admitir que o Túlio foi um dos meus melhores Pokémon. Com a derrota dele, eu mando o Gaspar. E eu dou um Fake Out, pra deixar ele Flint. Então, eu uso alguns Shadow Ball, mas sou finalizado no Earthquake. Então, eu mando o Dogão e dou um Crunch. Mas ele cura com Full Restore. E acaba me finalizando com um Meteor Mash e um Earthquake. Então, eu mando a Garrinha, que era a última viva. E eu fiquei em dúvida entre usar Darwin's Words Dance e eu acabei usando o Crab Hammer, assim finalizando ele, me tornando campeão de Hoenn, só com Pokémons do tipo Dark. Sério, cara, eu gostei bastante de fazer essa ROM, mano. Tipo, o Dark é um tipo que dá pra você completar um time aqui, cara. Tipo, se botar um inicial diferente, porque esse Dude não acha nesse jogo, então não dava, cara. Bom, mas a ROM foi divertida, né?
Eu gostei, eu passei um pouco de dificuldade no Steven e no meu pai, porque ele foi um dos mais difíceis de enfrentar, cara. Eu tentei mais de 10 vezes, mano. Bom, deixa algum comentário de alguma ROM que vocês querem que eu faça aí no próximo vídeo. Pode demorar pra sair, mas eu vou fazer algumas. Bom, é isso, galera. Beleza? Fui!